Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Estamos iniciando um novo dia, iniciando um novo mês. Também nos aproximando da Semana Santa e do Tríduo Pascual, quando somos todos convidados a nos aproximarmos mais intimamente de Deus, também da sua mensagem, para que, a partir da palavra, possamos ser mais fiéis a Cristo neste mundo em que vivemos. Bem, a primeira leitura de hoje é do profeta Daniel. Vou fazer referência depois. E o evangelho de hoje é de João. Vamos ler. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo que vi junto do Pai, e vos fazeis o que ouviste de vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vos procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra que vivida nos traz a salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de revisar a nossa fidelidade a Deus. Se as nossas atitudes, se as nossas ações, se as nossas palavras estão condizentes com a fidelidade a Deus. É tempo de nos examinarmos. É tempo de buscar viver e praticar mais a verdade. Vejamos, na leitura, primeira leitura de hoje, que é de Daniel, lá nós encontramos 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdenago, que não aceitaram adorar os reis de estátuas, deuses criados por seu rei Nabucodonosor. Negaram a aceitar prestar culto, e por isso foram condenados à morte, e morte numa fornalha. Nabucodonosor mandou amarrá-los e jogar no fogo. Mas quando olha para dentro da fornalha, percebe 4 jovens passeando. E aí ele fica sabendo que, além dos 3 jovens que ele jogou na fornalha, tinha um anjo enviado por Deus para livrá-los do fogo e também da morte. Com isso, o próprio rei Nabucodonosor se converte e agora começa a seguir a Deus.
No evangelho de hoje, nós encontramos Jesus com aqueles judeus e fariseus que se converteram. Depois de Jesus fazer uma pregação, uma reflexão para com eles. Mas eles ainda estão cheios de dúvidas, pois segue a lei de Moisés. E para eles, o pai é Abraão. E Jesus convida a aceitar Deus que é pai. O pai criador, o pai bondoso, o pai misericordioso. E Jesus se apresenta como: eu sou o enviado do pai. E o que eu falo é o pai que me indicou, que me enviou. Como quem diz, em outras passagens que ele falou: as minhas obras são as obras do pai. E quem me conhece, conhece o pai. Ele fazia esse convite, mas os judeus tinham um pouco de dificuldade de aceitar. E ele fala a necessidade também de viver intensamente a verdade. A verdade. E para nós cristãs, nesse tempo agora especial, somos também convidados a buscar mais a verdade, do que acreditar também em tantas mentiras, notícias falsas que se espalham a toda hora, principalmente em redes sociais. E como nós temos uma tendência muito grande de acolher as notícias sem examinar a origem, para verificar a veracidade. E às vezes nem temos tempo para isso, e acabamos também levando à frente as mentiras. Portanto, cautela também no passar notícias para frente, cautela também quando escutar, ter um pouco de filtro, ver se aquilo que se fala está de acordo com a verdade de Deus, com os princípios da palavra de Deus, porque devemos buscar sempre esta fidelidade, o compromisso com a palavra de Deus. Depois, Jesus também convida os fariseus, os judeus, para se tornar discípulos verdadeiros, segui-lo, acompanhá-lo, na sua palavra, mas também nas suas ações. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem de hoje: renovar a nossa confiança, a nossa fé em Deus, que é o nosso Pai. O Pai de misericórdia, o Pai de bondade, o Pai que está sempre conosco e que nos dá diariamente o seu Filho para nos orientar e caminhar conosco. Segundo, ser fiéis. Nós seguimos não os falsos deuses, os deuses do mercado, o Deus mágico que faz magia o tempo todo. Não é aquele Deus que eu quero controlar perante a ação minha, exijo que Deus faça o que eu quero. Não, fidelidade é escutar e viver, apesar das dificuldades, para o crescimento próprio e espiritual também, a vontade de Deus. Isso é fidelidade. Isso sim é caminhar com Deus. Então, renovamos o nosso compromisso ao Pai e também com a sua palavra que nos alimenta e nos sustenta. Amém. Um bom dia para você, viver na paz e na saúde. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Mãe de Deus e nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.